É um prazer conhecer você. Eu tenho ansiedade generalizada, às vezes é difícil me sentir motivada. Então, boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais uma reunião no Caminho do Lapidar. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos iniciar um projeto que é o Cineterapia, e nós vamos estudar, fazer uma análise terapêutica sobre o filme A Hipnose da Netflix. Então, o filme tem como objetivo trazer à tona aqui o poder da mente. Como que a mente tem o poder de trazer vida e trazer morte. Eu quero deixar claro aqui que aquilo que nós estamos estudando tem um poder também, através da língua, da fala, ali, o Dr. Nietzsche pôde colocar ferramentas, né, gatilhos na mente das suas pacientes, e através de algumas falas chaves, ele pôde acionar qual era o destino dessa pessoa. Era para a vida ou se era para a morte? Então, vamos trazer, né, essa profundidade aí na aula de hoje. Eu trouxe aqui algumas anotações, quero que vocês também participem, tá bom? Todos nós, eu quero essa aula bem interativa, tá bom? Quero ouvir a opinião de todos. E lembrando que aqui não existe certo ou errado. Existem pontos de vista, observações diferentes, ok? Sem julgamentos. Então, nós estamos aprimorando, e é o lugar de aprimoramento da nossa visão terapêutica, ok? Então, esse filme, eu quero trazer isso aqui à mente de vocês, que este filme, ele não fala sobre uma hipnose real, tá? Ele está relatando aqui, por ser algo mais Hollywood, né, e trazer esse impacto emocional, que é um filme mais de suspense, então ele trouxe o tema hipnose, ok? O foco aqui é o poder da mente, combinado? Porque a hipnose são sugestões que nós trazemos para a nossa mente. E a gente traz também essas sugestões através das afirmações que a gente faz todos os dias pela manhã. Eu sou forte, eu sou poderosa, eu posso todas as coisas, né? Através da neuroplasticidade também pontuar dessa maneira. Mas continue aqui comigo que você vai compreender melhor, tá? Então, aqui, ó, esse filme não fala de hipnose real do jeito que aparece na tela. Ele usa a hipnose como uma metáfora. O que nos interessa aqui é perceber como o medo atua na mente, como o trauma influencia decisões e como a mente cria uma realidade própria. Eu quero trazer uma orientação do filme, né, que enquanto nós estávamos ali assistindo, eu queria que vocês observassem os detalhes, como foi colocado lá no grupo. E não só como os personagens fazem, mas como eles dizem, como eles reagem, o que eles evitam, né, o que eles tentam esconder. Então, o meu ponto, deixa eu trazer aqui para vocês uma observação que eu fiz, que o Dr. Nietzsche, ele agia através do medo, da aflição ali, né, daquele medo com as suas pacientes. Então, ele controlava as pacientes, e no momento que as pacientes se tornavam dispensáveis, ele, através do celular, que era a ferramenta que ele usava para ter acesso, ele ligava, e quando elas atendiam a ligação, qual era a frase-chave? É assim que o mundo acaba. Essa era a frase gatilho. Vocês observaram isso? Qual era o poder ali que ele tinha sobre a vítima? As ferramentas que ele plantava. Essas eram as ferramentas de manipulação. Isso era o poder de manipulação. Vou trazer aqui um exemplo para que vocês entendam melhor. Sabe aqueles fantoches ali, que a pessoa fica fazendo ali os bonequinhos? Marionete, fala. Marionete, isso. Obrigada, Jane. Então, a vítima entendia que ela estava sendo manipulada, quando ela descobria, ela precisava ser eliminada para que ele continuasse com a sua identidade preservada. E ali era o momento que ele ativava a mensagem ali, né, a frase-chave. É assim que o mundo acaba, ou seja, para você, o mundo acabou. A sua morte é agora. E naquele momento, ela começava a imaginar, era no seu subconsciente. Ela via como se algo, as cenas mudassem. Vou pegar o exemplo da mulher do elevador, né? O elevador começou a se fechar, as paredes comprimindo, como se ela estivesse morrendo ali, esmagada. No mundo real, isso estava acontecendo? Não estava acontecendo. Mas
o poder do consciente trouxe a ela essa realidade. E lembra que um pensamento gera um sentimento. Esse sentimento vai gerar o quê? Uma ação, e essa ação gera o quê? Uma consequência. Então ela começou a imaginar. Essa imaginação trouxe o quê? Um sentimento. Qual que era o sentimento ali? Adrenalina. Estou em perigo. Cortisol muito elevado. Estou morrendo. Qual que é a reação do corpo? Acabou o mundo para mim, lembra? É assim que o mundo acaba? Pronto, acabou. É o meu fim. O cérebro desliga. Qual que era o diagnóstico ali que os policiais deram? As vítimas estão morrendo de quê? Por medo excessivo. Medo mata. Cuidado com o medo, medo de se posicionar, medo de ser quem você nasceu para ser, medo de errar, ser julgado. Gente, medo mata. Cuidado com o medo. Vamos dar sequência aqui. Como foi que tudo começou lá? Ele só teve acesso a Jean, que é a Jennifer, né? Eles chamavam ela de Jean, porque ela se tornou o quê? Vulnerável. Qual era o trauma da Jean? Ela sofreu um aborto, teve problemas no relacionamento, então ela estava o quê? Vulnerável. E foi por isso que ele teve acesso a ela. Vamos trazer lá do início. A amiga foi fazer uma festa. Essa festa, ela foi convidada para essa festa, mas ela estava passando por aquele período de luto e tudo mais, e ela disse que não iria. No final das contas, ela resolveu ir. Lá nos Estados Unidos, existe uma cultura que é, quando eu sou convidada para ir numa festa, eu preciso levar algo, né? E ela levou o quê? Ela comprou 1 litro de vinho para levar para a festa. Mas para encarar a realidade, o que ela fez? Bebeu ele todo. E no momento que ela bebeu ele todo ali, ela ficou desconcertada, porque, primeiro, vamos colocar aqui, ela não teve controle sobre o próprio impulso. Ela só abriu aquela garrafa de vinho para fugir da realidade, então ela estava usando o vício como mecanismo de defesa. E muitas vezes nós não entendemos por que fulano bebe tanto. Depois eu vou trazer uma aula para vocês em relação a isso. Vícios versus saúde emocional. O que a saúde emocional tem a ver com os vícios? Depois a gente dá sequência nisso aí, tá? Então, trazendo aqui, vamos voltar para a aula de hoje. Ela comprou o vinho, bebeu tudo, e como ela não teve outra solução, o que ela... Gente, presta atenção na falta de equilíbrio. Ela sabia que precisava levar algo. Ela passou a mão numa planta morta. Vocês observaram isso aí? A solução para quem está perdido não é solução. Quando alguém perdido tenta solucionar algo, ela oferece, não é a solução, é só um tampa-buraco. Eu ofereço isso aqui para eu não chegar banando. Mais uma vez, vamos levar que todos nós temos traços narcísicos. Então, para ela não ficar muito mal na fita, ela não ser rejeitada, ela não ser criticada, ela levou o quê? Uma planta morta. Olha para vocês entenderem o grau de perturbação que essa mulher estava. Ok, ela foi recepcionada ali pela amiga na porta. Na entrada, a amiga assustou e falou, você disse que não vinha. Aí o marido da anfitriã convidou quem? O amigo, o Brian. O Brian era quem? O esposo da Jennifer. E aí ela percebeu que iria ficar uma situação muito constrangedora. E ela disse, eu posso falar que você não estava se sentindo bem. Logo de cara ali, ela não recebeu o acolhimento adequado. É um acolhimento disfarçado de rejeição. Presta atenção. Eu posso dizer que você não estava se sentindo muito bem. Ela foi bem recepcionada? Ou ela ganhou ali indiretamente um passe para ir embora? Perceba a profundidade das coisas. Ela encontrou na amiga um acolhimento ou uma rejeição? Cuidado aonde você tem buscado acolhimento. Escolham bem
as pessoas que vocês vão buscar por ajuda, buscar por acolhimento. A pessoa tem que estar realmente bem preparada para receber as suas dores, receber ali o seu grito, né, de socorro silencioso. Ok, mais uma vez, o que a Jean fez? Vou precisar de uma taça de vinho para encarar. Ela aceitou o desafio, entrou para a festa, para participar da festa, mas com a certeza de que eu preciso buscar um copo de vinho, uma taça de vinho, para aguentar passar por essa situação. Lembram disso? Mais uma vez, ela buscou a solução para encarar a realidade aonde? No vício, vinho, na bebida. E foi ali que ela conheceu o Dr. Nietzsche, né? Então, quando a amiga avistou o doutor, o que ela falou? Chamou ele, o Dr. Nietzsche, ele é muito bom, ele é ótimo, você podia fazer terapia com ele. Sugeriu a terapia como uma solução. Ou seja, ela não estava preparada para colher, mas ela sugeriu a terapia, né, com um médico que ela tinha confiança. E aí, a Jean reage como a maioria da população. Ela ficou surpresa e, ao mesmo tempo, se sente o quê? Ofendida. Poxa vida, né? Ela pensou, terapia? Eu? Ela ficou constrangida. A amiga, logo percebendo o constrangimento, o que ela falou? Todos nós precisamos fazer terapia. Trazendo ali mais leveza para a situação. Ela foi ajudar o marido ali a recepcionar o pessoal ali, onde a Jean ficou a sós com o Dr. Nietzsche. E ali ela puxou a conversa, já lembra que todo ferido sangra? E ele vai sangrar em quem está ao redor? E como sugestão do você poderia fazer terapia, feriu, machucou, doeu, em quem que ela sangrou? Houve o que? Uma transferência da dor. Ela atacou o terapeuta. Como que ela atacou o terapeuta, Bruno? Questionou a ética dele, na realidade, né? Ela falou assim, terapeutas podem participar das festas dos seus pacientes? Ou seja, ela confrontou e, ao mesmo tempo, ali, ela com raiva, né? Ela, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Eu poderia ter evitado esse constrangimento se o senhor não estivesse presente. Perceberam que houve essa transferência? Ela atacou, ele nunca falou nada com ela. E ela já chegou com 4 pedras na mão, né? Então, ela questionou a ética terapêutica dele, né? Será que esse rapaz é ético? Pode, né? Uma coisa dessa acontecer? E aí ele, meio sem graça, ele disse, eu procuro seguir as regras 95% das vezes. Os outros 5% eu precisava estar aqui, né? Para conhecer você, para eu conseguir te manipular. Então, presta atenção aqui, gente. Brincadeiras à parte. Ela, mais uma vez, ativou o modo de defesa da fuga. Quando ele disse, eu costumo seguir as regras 95% das vezes. Ele brincou, né, para quebrar o gelo. Aí, mais uma vez, ela foi hostil e acionou ali o mecanismo de defesa da fuga. Ela disse, foi um prazer conhecer o senhor. E se retirou da presença dele. Mais uma vez ele insistiu. Eles estavam ali entre amigos, os 2 casais, né, ou seja, as 4 pessoas ali conversando entre si. E ele foi chegando mais uma vez. Insistiu em se aproximar. Ele perguntou para ela o que ela fazia, lembra? Aí ela mais uma vez ficou sem graça e disse que estava desempregada naquele momento. Quando ele descobriu a fraqueza do Brian, o oponente dele, o rival dele, que no caso era o marido da Jean. E ali ele descobriu a fraqueza dele, né, do Brian, que ele tinha alergia a gergelim. Então ali ele entendeu o que ele poderia usar para aniquilar o marido. Lembra que mais para frente ali ele usou a própria Jean para preparar um jantar para ele? Ela convidou ele para um jantar
mais íntimo, e ali ela colocou nos ingredientes ali do jantar gergelim, porque ele sabia que ele era alérgico, ou seja, eu vou matar ele, vou aniquilar ele usando... Gente, quem faz isso? Psicopata. Psicopata não suja as próprias mãos. Ele induz a pessoa a agir por ele. Aqui a gente pode perceber aí um toque de psicopatia. Aí, o que mais que ele fazia aqui, que eu quero trazer, né? Ele trazia pensamentos sexuais, implantava esses pensamentos na mente da Jean, e quando a Jean dormisse, ou seja, quando a gente dorme, o que está ativo? O nosso subconsciente. Então, no subconsciente, ali, que era aonde ele comandava, haviam ali pequenas flashbacks, que era o que ele vivia com a noiva na época, e ele trazia, ele trouxe essa conexão como se ele estivesse vivendo com a própria Jean. Onde a própria Jean começou a desejá-lo, e ela começou a achar isso meio perturbador, e ela se afastou. Mais uma vez, ele foi lá e encontrou com ela quando ela estava fazendo compras, né, e tudo mais. Até que ele aprisionou, ela se tornou uma prisioneira dele ali, e aí o policial chegou e aconteceu toda a história. Mas esses detalhes que eu queria que vocês prestassem atenção, né? Tudo começou por quê? Qual que era a vulnerabilidade dela? Observação que eu fiz aqui, o que eu tinha notado aqui. Logo no início do filme, nós conhecemos o Dr. Nietzsche. Ele age através do medo, controla emocionalmente as pacientes e usa frases de comandos mentais. Essa frase funciona como um gatilho, como uma sugestão implantada e como um comando que ativa o medo extremo. Isso aqui é só recapitulando o que eu já falei, tá? A mente da paciente começa a imaginar perigos, cria situações irreais e entra em pânico. O medo não é real, mas é a reação do corpo que é real. Um ponto importante aqui, para a gente observar, nenhuma dessas mulheres tinha uma mente fraca. Elas tinham traumas, medos antigos e dores não resolvidas. A sugestão só funciona onde já existe ferida. Comprei uma garrafa de vinho, mas eu bebi tudo. Outro pequeno detalhe importante, ela sente vergonha, tenta consertar levando uma planta morta. E isso mostra alguém que tenta agradar, mas já se sente sem recursos. A festa nos primeiros sinais, ela chega, ela tinha dito que não iria, a amiga ficou preocupada, né? Posso dizer que você não estava se sentindo bem? Aqui nós vemos uma tentativa de proteção inadequada, né? Mas também um pequeno sinal de rejeição social. Eu preciso de um vinho para encarar a situação. Fuga da realidade, anestesia emocional. Isso aqui é só um tópico que eu anotei aqui, tá? Só para eu ver se eu não esqueci das coisas. A amiga apresenta os dois, quando sugere terapia, de reage de surpresa, com defesa e uma leve ofensa, age ironicamente, questionadora, é hostil. Quando a Jean aceita a terapia, mas ela resiste à hipnose, porque desde o início ele insistia na hipnose, porque era a ferramenta que ele tinha para controlar a mente dela, ela se negou. Ela não quis, né, de forma nenhuma fazer hipnose, ela ficou com receio. Mas existe uma pergunta-chave aqui. Jennifer, o que você quer? Quando ela disse o que ela queria, ela se abriu. Ou seja, a mente dela abriu, o coração dela abriu, e foi onde ela se tornou vulnerável. Porque ela foi ela mesma. Ali ela tirou todas as suas defesas. Ali ela tirou todos os seus preconceitos. Ali ela não usou de nenhum mecanismo psíquico de defesa. Ali ela só deixou transparecer quem ela era em essência. Essa é a pergunta que abre traumas. Para nós que somos terapeutas cristãs, para nós que somos terapeutas íntegras, sérias, comprometidas, de fato, com a transformação positiva dos nossos pacientes, essa é a pergunta-chave que vocês podem usar dentro do consultório. Essa é a pergunta que abre portas, que abre traumas. Vocês podem olhar dentro dos olhos do paciente e perguntar para eles. Né? Aqui no caso ele perguntou para a Jennifer, o que você quer?
Porque muitas das vezes, nem o próprio paciente sabe o que ele busca. E é aqui onde o subconsciente é aberto, onde ele vai buscar o que ele quer. Ah, minha mãe sempre sonhou que eu fosse... É o que você quer, o que você quer. Você entende? Aqui é onde a gente acessa a essência. O trauma revelado. E ela conta que perdeu o bebê com 6 meses, ficou com o bebê no colo, né? Que ela nunca se recuperou, o casamento não resistiu. E um detalhe fundamental, ela fala com pouca emoção. Ela sempre falou na sessão com pouca emoção. A dor é congelada, o luto não é bem elaborado, e quando a dor não é vivida, ela fica o quê? Guardada. Olha a importância de viver a dor. Quando ela não é vivida, ela fica o quê? Guardada. E ela vai prolongando e retardando o nosso sucesso. Aí trazendo aqui o casal e o trauma, Jim e Brian, ainda se amam. Se separaram pela dor. Se separaram não pela falta de sentimento, mas pela falta da inteligência emocional, né, de saber elaborar a dor. O Dr. Nietzsche, ele perdeu a esposa, e a Jean se parece com a esposa. Aqui também podemos trazer do doutor de um trauma. Ele insiste em ficar congelado na própria dor. E ele tenta suprir a própria dor com situações externas. Porém, em todas as situações, a resposta não é, muitas das vezes, externa, mas interna. Olhar para dentro, olhar para as nossas vulnerabilidades, olhar para as nossas dores. Essa é a chave, né? Então, aqui ele tenta controlar nos outros o que ele não pode controlar no mundo externo. Aqui, o que ele perdeu dentro de si também fica em evidência, porque ele busca o que ele perdeu dentro de si no mundo externo. E quem não elabora a própria dor, busca o quê? Poder. Sabe aquelas pessoas que precisam se sentir poderosas a todo custo? No fundo, elas se sentem o quê? Fracas, inseguras, incapazes. E um medo de ser rejeitada é tão grande, o medo da dor é tão grande, que elas começam a querer controlar em volta, porque se elas controlam em volta, as pessoas ao seu redor jamais vão perceber que ela é uma fraca. Pessoas que buscam poder a todo custo, no fundo, elas não se sentem poderosas. Elas se sentem fracas, inseguras e fragilizadas. Diagnóstico do Dr. Nietzsche. Vamos lá. Dr. Nietzsche não é apenas narcisista. Ele apresenta narcisismo grave, ausência de empatia, prazer no controle, uso do medo como poder. Essas são ferramentas que todo narcisista usa. Severo, não perverso. Diagnóstico mais adequado: narcisista maligno. Uma frase didática aqui, né, para o diagnóstico. Ele não quer amor. Ele quer controle. No fundo, ele escolheu a Jean não somente porque ela se parece com a ex, mas pelo que a ex representava na vida dele. Compreender aqui a jogada do filme? A Jean não foi escolhida por ser parecida somente, né, por ser ela somente. Ela foi escolhida pela figura que a ex apresentava para o Dr. Nietzsche. Ele manipulava, ele se sentia homem, ele se sentia no poder. Então, isso que ele não queria perder. E foi por isso que ele escolheu a Jean. Não porque era ela, não porque ele buscava amor. Ele buscava controle. Compreender? Vocês conseguiram ter essa analogia? Esse filme nos ensina que a mente pode criar realidades quando a dor não é cuidada. E que os traumas aparecem nos pequenos detalhes, nas frases, nos comportamentos e nas fugas. Quando entendemos que a mente começa
através das escolhas, como, por exemplo, como melhor, eu quero viver melhor. Então, essa é uma escolha. Então, a minha mente escolheu viver melhor. Mas qual é a programação que o meu subconsciente registrou como é viver? Talvez, lá na nossa infância, nós aprendemos que viver é difícil. A vida é difícil, a vida é dura. Aconteceu algum probleminha lá na sua escola, aí a sua mãe vira e fala assim, você está pensando o quê? Você precisa aprender a viver. Aí a gente faz a conexão de que aprender a viver é passar por problemas, por obstáculos. Então, inconscientemente, a gente sempre busca obstáculos. A gente sempre busca problemas. Por quê? Porque nós entendemos que para viver, nós temos que passar por problemas. Nós aprendemos que para viver, nós temos que sobreviver, nós temos que matar um leão a cada dia. A vida não pode ser leve. Qual que é o drive aí que foi instalado na sua mente quando você era criança? Lá atrás. Eu quero fazer uma pergunta rapidamente aqui, eu já vou abrir para que vocês possam pontuar também. Eu quero aprender também com a análise de vocês. Olhando aqui, né, para a história do filme, como um espelho da nossa própria vida. Pensem aqui como a amiga da Jean. Como se a amiga da Jean agora está representando a nossa mente consciente, ok? Analisando todo um filme aí, trazendo a amiga dela como a nossa mente consciente. Então, quantas vezes a nossa mente consciente, ela tenta nos ajudar? Ela nos diz qual caminho seguir. Ela nos dá conselhos, mas infelizmente, trazendo a nossa vida aqui, né, mente consciente como uma amiga, vamos trazer aqui alguns sinais da nossa mente consciente, né? O que a nossa mente consciente percebe? Trazendo a analogia da amiga, tá? A amiga percebe que algo não está bem, mesmo antes da Jean falar alguma coisa. Então, nós temos a clareza e a consciência de que, alguns momentos da nossa vida, nós não estamos bem. Antes do nosso subconsciente trazer para o consciente, nós já identificamos que, peraí, algo não está bem. Em quais momentos da nossa vida eu percebi que algo não estava bem, mas segui mesmo assim? Quais momentos da sua vida você percebeu que não estava bem? Você ignorou os sinais e seguiu em frente, mesmo sabendo que não estava bem. Quais são os sinais que o meu corpo ou minhas emoções já me deram e eu ignorei? O que eu faço quando a minha mente consciente tenta me alertar? Ela já me disse, Bruna, marca terapia. Jane, terapia. E aí eu deixo passar. Falei, daqui a pouco eu ligo. Daqui a pouco eu marco. Esse mês eu tô apertada. Marca pro mês que vem. E a gente vai empurrando. Talvez o drive que foi registrado lá atrás é que eu preciso dar prioridade para outras coisas. Daqui a pouco eu olho para mim. Eu aguento mais um pouco. Não somos de ferro. Vou dar sequência nisso aqui que a gente está falando, mas primeiro eu vou dar oportunidade para a Jane aqui. Jane, pode falar. Respondendo a sua pergunta aí, uma coisa que eu observei no filme, no começo até, ele tinha um mentor, né? Você não falou aí, mas ele tinha um mentor. E o mentor dele era o pai dele. Então, assim, ele aprendeu a controlar a mente das pessoas vendo o pai dele. Então, desde criança, ele viu a referência para ele aprender todas essas técnicas que ele tinha, toda a estratégia que ele usava, ele aprendeu com o pai. E você trazendo a sua pergunta aí, né? Então, assim, o que a gente tem trazido das nossas raízes para que a gente, né, tenha que levar para o site analítico aí, levar para terapia. Então, o que precisa ser trabalhado em mim para não... E eu até coloquei aqui, eu pontuei bem poucas coisas, assim, porque eu fiquei mais ligada no filme. Eu falei, para mim foi um filme de suspense, que foi assim, você assistir um filme
de forma analítica, como eu estava te falando, é bem diferente de você assistir um filme por assistir, né? E nós, como profissionais, a partir do momento que nós entramos nessa profissão, a gente não consegue assistir mais filme da mesma forma, a gente não vai ver, a gente não ouve mais música da mesma forma, a gente não ouve as pessoas falar, a fala, tudo que é comunicação nossa muda, né? A nossa análise, o nosso perfil, a nossa visão, para tudo modifica. Então eu percebi o seguinte, que ele tinha uma fidelidade muito grande às raízes de vida dele lá, raízes do pai, né? Então, assim, ele tinha uma lealdade paterna muito grande, porque ele aprendeu muito fielmente, né? Como o pai trabalhava. Então, ele tinha essa lealdade a parte da paternidade aí, né? As raízes paternas, ao ponto do quê? Dele instalar gatilhos na mente das pessoas, no subconsciente das pessoas, para controlar, né? Então, a essência do filme foi essa, né? A essência foi. E na verdade, ele fazia um terror psicológico, né? Ainda coloquei até a interrogação, será que era um psicopata, né? Perfil de psicopata, eu coloquei até psicopata e uma interrogaçãozinha, né? Para levar aqui. Então, assim, ele manipulava de uma forma tão grande, ele manipulava as pessoas, né? Para atender o interesse dele, até relacionado com a esposa, né? Então, assim, eu acho que houve uma transferência aí também da parte dele com a Jenny, aonde ele transferiu a imagem dela para a esposa, né? Eu acho que também é outro ponto aí. Então, se a gente olhar o filme, tem muito conteúdo psicanalítico dentro dele, né? Como você falou, mecanismo de defesa, entra aqui transferência, né? Contra-transferência entra também. Então, ego, id, entra tudo aqui. Se a gente for analisar, vixe, dá muitas aulas aqui dentro desse filme, né? Então, eu identifiquei a transferência, né? No caso aí com a esposa da ex-esposa, que parece... Eu não entendi se ela morreu ou ela divorciou. O que aconteceu? Ela morreu. Ela morreu, né? Então, assim, ele é um profissional muito expert em assumir o controle da mente dos pacientes para fins maléficos, né? Para fim de dar o ponto. E no mais interessante do filme, que eu comecei a assistir, eu falei assim, meu filho, só vai dar fim a hora que essa mulher matar ele. Ele falou, mãe, a senhora nem assistiu, mas pelo enredo, eu falei, filme de suspense. Eu falei, quer ver que no final ela vai matar ele? Já acabou a graça do filme. Mas por quê? Porque a gente vai criando a gente vai ficando apurada, né? Assim, a gente vai ficando com um feeling muito apurado de interpretar as coisas, né? Porque é um quebra-cabeça. E quando a pessoa vem pra gente, é um quebra-cabeça, que você vai virar detetive da alma. Eu falo que nós somos detetive da alma, porque a gente investiga, né? Você tem que fazer toda uma parte investigativa. Então, é isso aí. Bruna, eu vou precisar sair porque eu tenho uma consulta médica e eu não posso faltar, entendeu? Isso. E aí você toca o barco aí. Vou tocar aqui só uma observação antes de você sair rapidão. Ninguém nasce narcisista. Se ele aprendeu com o pai, é porque o pai também era narcisista. Exatamente. E o que ele fazia na realidade, que ele não poderia deixar, era a busca por controle. A busca pelo controle mostrava o quê? A falta. Exatamente. Ele só repetiu, foi leal ao pai, porque ele precisava da aprovação inconsciente da paterna, do próprio pai. Exatamente. É isso aí. Essas foram minhas observações, assim, que mais me impactaram, né? Mas tem, como dizer, é muito conteúdo aí para analisar nesse filme. Mas valeu, meninas. Beijo, Jane, obrigada, viu? Deus abençoe. A gente vai se falando aí. Com Deus. Ele é um narcisista perverso, já com pé na psicopatia. Para que ele não seja descoberto, para que a identidade dele seja preservada, o que ele fez? Ele manipulou todo o ciclo ao redor da Jenny para que ela não pudesse pedir ajuda, ou seja, toda a rede de apoio foi o quê? Manipulada. Contaminada. Ela não teve... se ela precisou pedir, se ela desconfiasse e se ela quisesse pedir ajuda, a rede de apoio iria negar.
iria negar a realidade, ela ia se sentir o quê? Sozinha. E isso acontece por quê? Porque se a pessoa se sente sozinha, ela se torna o quê? Vulnerável. Como que o narcisista age? Ele começa a afastar das vítimas amigos, parentes, não tem para onde correr. E aí ele usa como ferramenta isso. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai te dar atenção, você não tem com quem cuidar, você só tem a mim. Ele quebra as pernas da pessoa. Muitas das vezes, literalmente, né? Então, é exatamente isso. Ela não deu abertura para ouvir pontos negativos, porque ele também estava cuidando dela. E para cada pessoa, ele se apresenta de uma forma. Lembra que o narcisista tem várias máscaras? Para cada pessoa, ele se apresenta de uma maneira diferente. Para cada pessoa, ele monta um personagem diferente. Para que aquela pessoa ali, para que ele seja o centro da atenção daquela pessoa ali. Entende? Então, ele era um terapeuta excepcional. Lembra, vamos pegar esse gancho que a Andrea pontuou aqui. Lembra lá no início, quando ela falou que foi hipnotizada, que foi algo assim, né, transformador na vida dela, que ela já saiu de lá e já ligaram, né, a empresa ligou para ela e tudo mais. E a amiga que falou que queria ser hipnotizada também para que fosse retirado da mente dela a fobia de aranhas. Vocês estão lembrando? Quem aí lembra desse detalhe? Ele hipnotizou a amiga? Você entende o que eu tô falando? Então, para cada pessoa, ele vai usar uma ferramenta específica. Obrigada, viu, Andréia, pela sua participação. Muito bem observado aqui, tá bom? Foi muito relevante o seu exemplo aí. Muito obrigada, viu? Naira, você quer compartilhar com a gente aqui? É isso aí, eu vou terminar no horário, que eu tenho que atender agora também na sequência. Isso que eu queria trazer para vocês, queria trazer essa reflexão. Queria ver o que vocês acharam dessa metodologia de aprendizado. Estamos estudando sobre o poder do subconsciente. A escolha desse filme foi justamente para nos mostrar como o nosso subconsciente é poderoso. Ele tem o poder de vida e tem o poder de morte. Nós temos que saber escolher muito bem o que nós estamos falando, né? Como nós estamos programando a nossa mente, nosso cérebro, porque isso pode impactar no nosso futuro. Como eu pontuei lá atrás, né, o drive que nós tivemos lá no passado, ele nos trouxe até aqui. E a partir daqui, nós temos poder de escolha. Nós podemos reformular a nossa mente, podemos reprogramar a nossa mente através de drive, de implementar ali. Lembra que no final do filme teve uma senhora que conversou com a Jane ali e trouxe para ela ali a quebra das sugestões que foi implantada na mente dela? Vocês chegaram a observar esse momento? Eu trouxe essa realidade e eu queria trazer essa realidade aqui para a gente como o Espírito Santo. Nós temos o poder hoje de saber, de ter clareza, de ter esse conhecimento. Então, nós temos o poder do conhecimento. Nós podemos entender o que é consciente, o que é subconsciente, identificar qual drive que foi, né, colocado na nossa mente lá atrás. Mas eu quero trazer essa senhora como Espírito Santo. E pedindo a orientação do Espírito Santo para que nos ajude a identificar as sugestões que nos foram passados. Senhor, me mostra qual é a sugestão. Senhor, me mostra qual foi o drive que me foi colocado. Senhor, qual o drive do céu? Para que eu venha viver, para que eu venha ser a pessoa que o Senhor disse que eu sou, para que eu venha aceitar, para que eu venha reprogramar a minha mente, o meu subconsciente, para me tornar a pessoa que o Senhor já disse que eu sou. Qual é o drive que eu preciso instalar? Quais são os sinais que o meu corpo ou as minhas emoções já me deram e eu ignorei?
Vamos resgatar. Lembra que nosso consciente aqui é a amiga. Nós estamos trazendo como nosso consciente, como se fosse a amiga da Jen. Lembra que lá ela percebeu que existe algo de errado, mas ela não sabia como ajudá-la? Porque, como a Andrea bem pontuou aqui, às vezes o nosso consciente está falando, não, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo certo. Ele é assim, a pessoa fala assim, porque ela é ignorante mesmo. O problema entendeu? É porque eu queimei a janta, um exemplo. Quantas vezes o marido briga, discute, xinga, humilha a mulher? Você não faz nada direito. E a gente tende a aceitar isso como verdade. Gente, poxa, eu podia ter prestado atenção realmente. Eu me interti aqui, ó. Tô olhando aqui no celular, ou tô olhando nas redes sociais, ou tô ensinando a criança o dever e não prestei atenção da maneira que eu deveria estar prestando, né? Quantas vezes você ignorou os sinais que a sua mente tentou te alertar? Sua mente como a sua amiga. Compreende? A amiga tenta facilitar a situação dizendo que pode falar que a Jean não estava bem. Ou seja, a gente encontra conforto na nossa zona de conforto. Mas a nossa zona de conforto, ela é nossa inimiga. Na zona de conforto não existe crescimento. Na zona de conforto não existe quebra de consciência. Não existe superação. Lembra de uma vez eu comentar aqui nas nossas reuniões, dando o exemplo da mamãe águia? Quem lembra? A mamãe águia, quando ela vai ter os filhotes, ela procura um monte bem alto. O mais alto possível. Onde os predadores não possam, né, ter acesso. E ali ela constrói um ninho com espinhos, com plumas, com penas, e ela deixa o ninho bem confortável para acolher os filhotes. Aliás, durante esses 3 meses, ela vai alimentar os filhotes, ela, né, o casal de águia ali, vai alimentar os filhotes. 3 meses depois, ela começa a retirar as penas. Ela começa a deixar o ninho desconfortável. E aí, alguns filhotes ainda começam, né, se ajeitar ali, porque o espinho começa a cutucar ali, começa a incomodar. E ele vai se ajeitando ali, tentando buscar um conforto. E muitas vezes nós estamos fazendo justamente isso. Buscando um conforto. Onde já compreendemos que aquela situação está desconfortável. Mas o mecanismo da negação é acionado. Não, deixa eu só dar um jeitinho aqui. Se eu mudar aqui de lado de posição, vai melhorar. E ali a mamãe águia começa a retirar e o filhote começa a ficar desconfortável. E quando a mamãe águia percebe que ele não vai voar, que ele não vai sair do ninho, que ele não vai procurar uma solução, a mamãe águia simplesmente pega o filhotinho e joga ele no abismo. E ali ele começa a cair desgovernado, começa a bater asa ali, mas ele não vai saber, a mamãe águia junto com ele, em queda livre, a mamãe águia junto. Quando ele está chegando lá no final, quando ele, né, lá muito próximo ao solo, ela enfia debaixo assim, o filhotinho cai em cima dela e ela levanta voo novamente. E ela vai lá no alto. Acontece que quando ela chega lá no alto, ela não retorna o filhote para o ninho. Ela não coloca novamente as penas ali e mantém o ninho confortável. Ela não vira para o filhote e fala assim, ele não conseguiu, tadinho, ele ainda não está preparado. E ela não faz isso. Ela pega o ninho, longe do ninho, aliás, pega o filhote longe do ninho e solta ele novamente. E ali ele cai, queda livre novamente. E assim vai se repetindo. Não bateu alto, não conseguiu, ela salva ele novamente
próximo ao solo, sobe novamente, o mesmo processo. Incansavelmente. Você consegue. Vamos lá, eu estou com você. Você consegue. Por que que ela faz isso? Porque o filhote da águia não nasceu para permanecer no ninho. Ele nasceu para voar. Em todo o tempo, a mamãe águia está ali ao lado dele, impulsionando, não deixando ele desistir. Ela não recua, porque ela sabe que ele nasceu para voar. E retroceder para o ninho é negar a própria identidade. Nós nascemos para bater asas e voar. Não volte para o ninho, porque no ninho é mais confortável. Não encare o desconforto como algo negativo. Compreenda que o desconforto é para nos impulsionar a passar de nível, mudar de nível. Os desafios servem para fortalecer nossas asas. Retroceder. Negar nossa identidade nos traz frustração, nos traz desconexão com a identidade e a consequência, com certeza, é depressão, ansiedade, desmotivação, desânimo. Minha pergunta é: o que você quer? De fato, o que você quer? Não o que querem que você seja, mas o que você quer para sua vida. Não quem você quer ser. Porque se eu digo quem você quer ser ou quem eu quero ser lá no futuro, isso me torna distante. Se eu digo o que eu quero, é agora, urgência. Eu já me posiciono como se eu já fosse. E se eu me posiciono como eu já fosse, eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Compreende? A minha postura muda. Meu pensamento muda, meus sentimentos mudam e eu trago isso à existência. Então, quem você é? Eu sou uma psicoterapeuta de sucesso. Eu sou próspera. Eu saio impactando vidas positivamente. Eu sou uma palestrante de sucesso. Diga quem você é. Eu nasci para vibrar, voar. Minha própria Ângela que diz que o céu é o limite. O céu só é um lugar, é o habitat da águia. Compreende? Se o céu é o limite, não é. O céu é o limite porque não existe limite para mim. Não existe limite para você. Você é filha amada, a quem Deus olha e sente orgulho. Você é filha amada do Criador desse mundo. Vocês estão entendendo o quão preciosa é a sua vida? O seu propósito, o seu chamado? Não pense pequeno. Não pense pequeno. Não, como que eu falo? Não aceite pouco, sabe? Não fique feliz com pouco. Fugiu a palavra que eu quero falar aqui agora, mas não se contente. Não se contente com pouco. Busque o melhor. Porque o melhor é o que Deus tem para nós. Compreende? Mais uma vez, não negue as oportunidades. Mais uma vez, reformule e enxergue quem você é. Não se limite. É isso aí, Andréia. Não se limite. Porque você é filha de um Deus que não conhece limites. Ok? Vamos encerrar por aqui que eu tenho 5 minutos para entrar em consulta, tá bom? Meninas, agradecer mais uma vez a presença de vocês, dizer que para mim sempre é uma honra estar com vocês.
Quero dizer que vocês são importantes na minha vida. Quero dizer que vocês são ferramentas que Deus está usando para me moldar também. Que vocês são ferramentas que Deus está usando para me aprender também. Então aqui existe uma troca mútua. Vocês me ensinam, eu te ensino, nós crescemos como seres humanos. Como eu disse, eu não sei de tudo. Você não sabe de tudo, nós não sabemos de tudo. Aliás, nós não sabemos é nada desse mundo. Nós estamos nessa vida para aprender. Então, não percam as oportunidades. Sempre que possível, estejam presentes. Sempre que possível, cumpra as tarefas do grupo. Porque, mais uma vez, todas as tarefas que é dada no grupo é pensada estrategicamente para que nós possamos crescer e evoluir. Então, todos os dias, eu sei que a vida é corrida, mas todos os dias vai lá, dá uma lida no que está acontecendo lá no grupo. Contribua de alguma forma. Às vezes vocês acreditam assim, será? Não tem nada para acrescentar? Tem, gente. Um simples bom dia, né? Uma simples oração, um simples compartilhar de alguma experiência, você já impulsiona a colega. Às vezes vocês vão lá e contam um testemunho, gente, estava acontecendo isso aqui com o meu paciente, assim, assim, assado, e eu fiz isso, assim, assim, e tive, né, um bom retorno, uma boa resposta. Gente, vocês já estão impulsionando quem ainda está estudando. Vocês já estão falando, nossa, que legal. Você entende o que eu estou falando? Traga a energia de vocês para o grupo. Sempre que possível, compartilhe. Porque, como eu falei, no grupo é o lugar de treinamento. Aqui é o lugar onde vocês podem errar. Aqui é o lugar de preparação. Aqui é um lugar de acerto, de erro, de aprendizado, que erro só erro, quando a gente não aprende com ele. Então, se permita errar. Não tenha medo do julgamento. Aqui ninguém é perfeito. Não tenham medo. Não tenham medo de errar. Não precisam ficar caladas, né? Às vezes as pessoas falam, eu vou ficar caladinha aqui porque eu não sei se eu tô certa, eu não sei se eu tô errada, eu não sei se, né? Ou eu fico tímida, não tenho vergonha. Gente, aqui é o lugar da gente quebrar as crenças limitantes. Comece com pouco. Comece dando um boa tarde. Oi, boa tarde, eu queria né, começar a atividade, queria começar o exercício dando boa tarde. Às vezes, se eu contar para vocês que eu era proibida de falar quando eu era criança, se eu abrisse a boca, logo, meu pai falava, Bruna, ou seja, por que você está falando? Cala a boca. Eu era tímida, gente, ao extremo. Se alguém, uma vez eu namorei um rapaz, meu primeiro namoradinho sim, né? Nós namoramos 3 anos. Ele era filho do pastor da igreja. E em um culto lá, meu sogro virou para mim e falou assim, não virou para a igreja, falou assim, eu queria pedir minha nora para fazer oração, para a gente finalizar o culto. Gente, eu passei mal. Vocês têm noção que eu comecei a suar, meu queixo não abria, eu fiquei muda e saí calada? Vocês têm noção que a igreja inteira olhando para você e eu, assim, eu não falei gato, meu queixo travou. Se falassem para mim naquela época que eu ia dar aula no instituto, que eu ia conduzir um grupo, que eu ia fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, eu ia rir da cara da pessoa e chamar ela de louca. E isso não foi da noite pro dia. Isso foi um trabalhar diário, quebra de crença. Eu consigo. Se eu falar só um bom dia, você entende o que eu tô falando? Se eu falar uma frase, tipo assim, se eu dar uma sugestão aqui, uma frasezinha assim, vai quebrando aos poucos, no seu ritmo, mas não deixe de fazer as coisas por medo. Vai no seu ritmo, respeite o seu ritmo. Mas, quando eu falo respeite-se, eu também quero dizer, o desconforto te faz romper. Compreende? Não é confortável pular num precipício ali da mamãe águia. Mas tenha clareza de que aqui é o lugar onde a gente vai estar do lado, nós estamos ali de mão dadas, onde você não vai cair e se esborrachar. Você vai ter quem te acompanhe, você vai ter quem te impulsione, você vai ter quem te acolhe. Então, se posicione para viver a identidade que Deus falou a seu respeito, que o céu diz a seu respeito. Ok? Beijo.